Tenho certeza que você já passou por isso. Instalou um programa no computador, mas quando foi usar, aparece uma mensagem pedindo um pagamento para liberar todas as funções. Aí começa aquela busca por alternativas daquele programa que você quer utilizar, mas a história se repete. Sempre tem que pagar ou assinar um plano. A frustração bate e inevitavelmente surge aquela ideia perigosa. E se eu achar uma versão craqueada desse programa? Parece uma solução fácil, mas é quase uma roleta russa. Mesmo que o software pirateado funcione, a chance de vir com um malware de brinde é absurda. Mas você já parou para pensar como que os hackers conseguem craquear softwares? Bom, muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em segurança ofensiva, e neste vídeo eu não vou entrar no debate sobre se é certo ou errado usar programas craqueados. Em vez disso, vamos entender a fundo as técnicas que os hackers utilizam para craquear qualquer programa. E para deixar tudo mais real, eu vou craquear um software com vocês aqui na prática até o final desse vídeo. Mas calma, antes de qualquer coisa, quero deixar algo bem claro. Esse vídeo tem um propósito 100% educacional. Eu não tô aqui para incentivar a pirataria, e sim para mostrar como que essas proteções funcionam e por que elas podem ser quebradas. Entender as falhas e como os ataques funcionam é o primeiro passo para melhorar qualquer defesa. Agora a pergunta que não quer calar. Por que qualquer software pode ser craqueado? E para responder isso, primeiro precisamos entender como que as proteções funcionam. Quando um software exige uma licença, ele está basicamente verificando se o usuário tem permissão para usar aquele programa. Essa verificação pode ocorrer de várias formas. Por um serial number, como aquelas chaves de ativação do Windows, por um sistema de ativação online, como os programas de edição de vídeo, ou por métodos mais avançados. Mas se você parar para pensar, tudo se resume a uma única decisão dentro do código do programa. E é aí que mora a vulnerabilidade. Seja qual for a proteção do software, em algum momento o programa precisa decidir liberar ou bloquear o acesso. O hacker encontra essa parte do código e modifica a lógica. Se ele altera essa verificação para que o programa sempre pense que a licença é válida, pronto, o software funciona sem restrições. Na teoria é até que bem simples, porém existem várias proteções que dificultam todo esse processo. E ainda um outro detalhe. Nós não temos acesso ao código-fonte de um programa. Os desenvolvedores escrevem os programas em linguagens como C, C++, Java, Python, mas antes desses programas serem executados pelo computador, eles passam por um processo chamado de compilação, que basicamente transforma tudo em código de máquina, o famoso código binário, aquele monte de 0 e 1 que só o processador entende. Quando um programa é transformado em código de máquina, todos os nomes de variáveis, comentários, a estrutura do código original simplesmente desaparece, deixando apenas as instruções puras para o computador. E é aí que vem o desafio. Como entender e modificar um software que está dessa forma? E a resposta está na engenharia reversa. Esse processo nos permite desmontar o software, entender sua estrutura interna, identificar onde que ele está fazendo essas decisões críticas, como a verificação de licença. E para isso utilizamos ferramentas como JHydra, que consegue converter o código binário em uma linguagem mais compreensível, o Assembly. E mesmo assim, o Assembly ainda é uma linguagem bem complicada, mas com ela a gente já consegue ver como que o programa guarda as informações, como que ele faz os cálculos e como que ele toma as decisões. E com a ajuda de ferramentas de debugging, como o x64DBG ou o próprio Ghidra, a gente consegue rodar o programa instrução por instrução, encontrando exatamente o ponto onde a licença é checada. Agora você deve estar pensando, isso deve dar muito trabalho. E realmente, em alguns casos, o processo de cracking de um software pode levar meses para ser desenvolvido. Os desenvolvedores implementam diversas camadas de proteção, ofuscação, para dificultar todo esse processo. É uma verdadeira corrida. De um lado, os desenvolvedores implementando essas verificações e do outro, os hackers encontrando brechas e burlando. Mas os hackers que fazem isso nem sempre são criminosos tentando piratear algum programa. Eles podem ser profissionais que estão atuando para tornar os softwares ainda mais seguros. E se você tem interesse nessa área e quer aprender a fazer isso de forma ética e profissional, na Solid você tem acesso a mais de 35 cursos completos, cobrindo desde o básico até técnicas avançadas de hacking, incluindo engenharia reversa, exploração de binários, hacking de aplicações web, redes Wi-Fi, invasão de dispositivos físicos como máquinas de cartão de crédito e muito mais. Tudo isso com suporte, acesso a laboratórios práticos e ainda você terá a chance de conquistar as 5 certificações práticas da Solid, que te transformam em um verdadeiro especialista em hacking. Dá uma olhada no link que eu deixei no comentário fixado. Beleza, agora que você já entendeu a lógica por trás do cracking, surge uma pergunta.
É possível criar um software impossível de craquear? E a resposta curta é não. Qualquer software que roda no computador do usuário pode ser analisado, desmontado e modificado. O máximo que os desenvolvedores podem fazer é dificultar esse processo. Então eles tentam tornar isso tão trabalhoso que a maioria dos hackers vão simplesmente desistir de tentar. E é por isso que muitas empresas também estão migrando para softwares baseados em nuvem, para evitar que seus softwares sejam craqueados. Enfim, agora chega de enrolação e vamos craquear um software na prática. Beleza? Então vamos lá. Eu estou aqui no meu Kali Linux, eu acessei o site crackmiss.on, que é um site com diversos desafios de cracking, softwares para você craquear, com diversas proteções, softwares mais complexos, softwares simples. Eu peguei um bem simples aqui para mostrar esse processo de cracking. Então vamos lá, eu já fiz o download aqui do software, né? É um software CLI, ele não tem uma interface gráfica, então via linha de comando eu consigo executar aqui o binário e ele pede uma senha, né? Como segundo argumento aqui da execução. Quando eu não acerto a senha, ele mostra a mensagem try again. Então preciso acertar essa senha para conseguir prosseguir e obter uma outra mensagem, a mensagem de sucesso. Beleza, então seria basicamente um processo ali de cracking de um software que utiliza de uma chave, né, de validação de licença. Então vamos lá. Eu baixei o Ghidra aqui no meu Kali Linux. Eu vou criar um novo projeto, chamar de Solid, e vou importar esse meu binário. Aqui, import file, ok e ok. Perfeito. Aqui no Ghidra eu tenho algumas opções, um debugger até, mas eu quero ver o código em assembly, né? Ver ali o que está acontecendo, como que ele está fazendo essa verificação e tentar entender como que eu vou fazer para burlar isso. Então vou clicar aqui no Code Browser. Vou selecionar o arquivo, ele está pedindo aqui para analisar, vou clicar em Yes, beleza, vou selecionar aqui The Compiler Parameter ID, Analyze e fechou. Já analisou todo o código de máquina, me mostrou aqui toda a representação em assembly, com todas as instruções, olha aqui os opcode em assembly, push, move, sub, né? Cada uma dessas instruções, né, é de fato uma instrução para o processador. Né? E também o Ghidra ele faz uma representação do código, ele tenta recriar o código fonte, no caso aqui em C, olha só. Nesse software, como é simples, como não tem ofuscação, não tem muitas proteções, ele até consegue reproduzir bem como que é o código fonte. Então a gente consegue até entender aqui a função main, a função principal do programa. Olha só, ele verifica aqui se tem dois parâmetros. Se não tiver dois parâmetros, né, nesse if aqui ele vai lá para o else, e o else ele chama a função usage. Muito provavelmente a função usage vai mostrar ali o try again. Olha só, exatamente, ela mostra ali o try again. E, na verdade, o que a gente está analisando aqui é o código de máquina. Esse código do lado é uma representação que o Ghidra tenta fazer de acordo aqui com as instruções. Então vamos lá, eu vou entrar aqui na função main novamente, que é a função padrão. Vou buscar aqui no symbol tree, beleza. E vamos tentar analisar o funcionamento desse código. Então aqui ele verifica se tem dois parâmetros, né? Tendo dois parâmetros, ele vai para a segunda condição, ele verifica se o valor do segundo parâmetro é igual a 10, ou na verdade o tamanho é igual a 10, né? Então a senha tem 10 caracteres, e aqui ele faz uma terceira verificação, né? Verificando se o quarto item, né? No caso o índice 4 ali, que seria o quinto item desse valor, desse parâmetro, é igual um arroba. Né? E se eu der uma olhada aqui no código em assembly, eu vou de fato verificar isso. Ele está fazendo uma comparação aqui com o registrador, né? Vendo se o valor desse registrador é igual 40 em hexadecimal, que é de fato a representação do caractere arroba. Então, para eu burlar essa proteção, eu posso de duas formas. É bem simples como que ele está fazendo essa validação. Né? Ele está só verificando se tem 10 caracteres, então posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, arroba. Ele verifica na quinta posição se é um arroba, e eu preciso completar 10 caracteres, então 1, 2, 3, 4, 5. Dando um Enter, beleza, nice job. Então a gente já consegue criar aqui uma chave serial válida, mas a gente ainda conseguiria modificar o funcionamento desse software para ele sempre mostrar
a mensagem de sucesso, ou no caso, a gente sempre conseguir ter acesso às funcionalidades do software. Então, a gente consegue simplesmente alterar o fluxo de execução aqui a partir do Ghidra. Nesse momento aqui, quando ele verifica se tem 10 caracteres, ao invés dele pular somente quando a comparação for, né, o resultado for diferente, eu vou alterar isso aqui. Vou dar um patch instruction, ao invés de JNZ, jump, quando não for igual a 0, né, jump not 0, vou botar um JZ. Então, quando for 0, ele vai pular. No caso, sempre que for diferente de 10, ele vai prosseguir o código e não vai pular. E aqui embaixo, mesma coisa. Ele vai fazer a verificação se o quinto caractere é o arroba. Eu não quero que essa verificação exista, então se fosse qualquer outra verificação, poderia ainda modificar essa instrução, mesmo, né, mesmo se fosse algo mais complexo. Vou modificar isso aqui para JZ também. Então ele só vai pular lá para o usage quando o quinto caractere for um arroba. Aqui eu estou modificando o código para eu conseguir, escrevendo qualquer coisa ali como a senha, eu conseguir a mensagem de sucesso. Então, perfeito. Modifiquei aqui os opcode. Eu vou salvar e vou exportar isso aqui num novo binário. Export program, original file. Eu vou trocar isso aqui para cracked. Então, o nome do binário vai ser cracked. Ok, já salvei. Vou aqui no meu terminal. O cracked está ali. Vou habilitar a permissão de execução do cracked e vou executar ele. Se eu executar sem nenhum parâmetro, ele vai dar a mensagem de erro. Mas se eu colocar qualquer outra coisa, olha só, nice job. Então eu consegui burlar as proteções e craquear esse software.